Graça e paz, meus queridos irmãos. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus permaneça na minha, na tua vida, que viemos sempre agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Pelo alimento, por tudo, pela saúde, que viemos sempre ser grato a Deus, que viemos sempre ser grato pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Mesmo nos tempos difíceis, né? Que não estão um tempo fácil, então a cada dia o tempo, né? O cerco vai se fechando, para cada dia estamos em dificuldade. Então, mas o que nos resta é sempre esperar e confiar em Cristo, porque tem de bom ânimo, assim Jesus disse, né? Tem de bom ânimo. Se você ter bom ânimo, eu e você tiver bom ânimo, as lutas vêm e passam. Assim como os discípulos ali, Jesus dormindo na proa daquele barco ali, né? Sossegado, livre, porque Jesus tinha sua vida em paz, então ele não estava preocupado com nada. Mas a gente vê que mesmo nós como cristãos, assim como os discípulos ali, né? Estava naquele barco ali, a tempestade veio e eles temeram na base. Então houve, né, um conflito, uma tribulação neles ali. Então uma falta de fé, a qual é o que essa falta de fé que nos persegue. Nós sempre estamos fracos na fé. Então, a dúvida para tudo, a qual essas coisas não deviam nem aparecer na nossas vidas, mas somos tão falhos, tão imperfeitos, que essas coisas acontecem. Assim como aconteceu, né, com os apóstolos, acontece a mesma coisa em nossas vidas, sempre a falta de fé. Uns têm poucas e outros têm muitas, né? E tem outros que não têm nada de fé e assim por diante. Então, mas que viemos sempre das mãos, sempre estar o nosso objetivo é sempre estar ajudando, sempre te dando um amplo para que, né, viemos confiar, porque não há dúvida, né, que, né, Jesus salva, liberta e que está presente em nossa vida. Então, se você tem o Espírito Santo em sua vida, então você vai perceber que Deus está presente todo o tempo. Mesmo na hora que você acha que não está contigo, mas Ele está, sempre vai estar te dando sinais. Seja no teu trabalho, numa floresta, numa planta, em tudo, até num pássaro. Então, em alguma pessoa que Ele vai usar para falar contigo, mas sempre tem que estar atento. Né? Muitas vezes já vi gente falar assim, oh, mas Deus nunca falou comigo assim. Eu queria que Ele às vezes falasse para uma pessoa ou que viesse falar comigo. Mas às vezes Deus está dando tantos sinais e a pessoa não percebe. Então, e nesses últimos dias, né, que está acontecendo, a gente vê que muitos falam sobre a volta de Jesus Cristo e o problema todo é sobre, né, a tribulação, sobre, né, quem fica, quem não fica, e isso gera muita conversa, muito medo, né? Mas que passamos e o que não passamos, o nosso objetivo é ser fiel até o fim, pois assim fala Apocalipse, né? Temos que permanecer fiel, só não podemos estar nem morno, né? Porque senão vamos ser vomitados. Então,
assim como está escrito lá em Apocalipse 3, e qual o próprio Jesus, né, quando deu a visão para João, foi tirado de um duto ali que passava água ali, descia água para dentro daquela cidade, para aquele, então passava pela encanação, e aquela encanação, quando chegava na hora que o sol batia, ela esquentava e ficava morna a água. Então quem tomasse vomitaria. Então, aonde Jesus, né, trouxe essa mensagem diretamente para João sobre a respeito do Apocalipse, né? Como já falei, que Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versos, tem 300, né, sinais, muitos chamam de enigma, são 300 sinais e 12.000 palavras. Então, há sempre uma conversa. Um diz vai passar por tribulação, outros dizem não vai, e assim por diante. Mas se a gente for olhar o texto bíblico, se a gente for olhar desde na velha aliança, né? Então, a gente vai ver que sempre tem algo que acontece antes de acontecer aquela prova. Se a gente for, vamos para João, né? Capítulo 2. João capítulo 2, aonde eu falei aqui esses dias sobre a respeito do casamento, né? Ali, Caná da Galileia, né? Onde teve aquele casamento que foi o primeiro milagre de Jesus, para a gente observar que num casamento, né, uma noiva, ela é pura, a qual, se a gente for olhar para aquele texto ali, que foi uma mensagem muito, né, muito ligada ao tempo, a tudo que Jesus ia começar a fazer, que foi seu primeiro, né, milagre ali, seu primeiro, né, transformação do vinho, aonde abriu o portal ali para Jesus, né, vir fazendo os milagres. Então, se a gente for olhar ali, a primeira coisa foi um casamento, onde teve a festa, né, do casamento. Depois que tem aquela festa ali, a noiva sai no meio praticamente da festa. Alguns esperam, né, mas outros no meio da festa vai-se embora. Então, é uma mensagem, né, que se a gente for olhar, a gente vai entender pelo certo, né, casamento. Porque Jesus fala da noiva lá em Apocalipse 22 também, sempre está falando, né, que a noiva já estava preparada. E uma noiva, ela não se mistura, porque ela é pura, não se mistura, né, com as coisas ruins. Se a gente for olhar para a Arca de Noé, antes, né, do dilúvio, houve a mensagem, a pregação, ninguém quis saber de nada. Então, quando a água chegou, a arca flutuou. Quando foi a mensagem, né, Sodoma e Gomorra, a mensagem fluiu, né? A mensagem de Deus começa a contação de cima para baixo. Não começa de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, foi contando até a hora, né, que viu que não tinha, tirou a família de Ló e executou. Se a gente for olhar para Jonas, a mesma coisa. Jonas pregou dos 40 até chegar no último, mas se arrependeram. Então, a mesma coisa, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Alerta para que você não caia na tribulação. Mas Paulo fala que a gente vamos ver o anticristo, né? A segunda carta Tessalonicense. Mas quando começar a grande tribulação,